interação pessoal e online. E aí, a gente pode tratar desse assunto de inúmeras formas, mas eu vou abordar alguns pontos aqui que eu acho importantes. Nos cultos, só falar um pouquinho de culto, porque é interessante. Aqui tem um monte de pastor que faz transmissão de culto. Transmitir o culto é um plus para o culto presencial, né? Hoje a gente vive algo muito atípico, mas inúmeras igrejas foram forçadas a ter as suas lives, né? Mas a gente precisa saber que a transmissão, ela não é apenas um plus do culto presencial. É um culto transmitido, é um culto para as casas das pessoas. E da mesma forma como durante o culto, no final do culto, antes do culto, as pessoas chegam lá 15, 20, 30 minutos antes, elas batem papo umas com as outras, elas param para orar, elas ficam no pátio da igreja conversando, trocando ideia, batendo papo, ali descontraindo. A gente precisa fazer essa interação com o nosso público, seja online, seja de forma pessoal. Então, nas transmissões de culto, é um ponto rápido que eu quero passar. Faça o seu esquenta. A gente faz nos nossos eventos, nas nossas transmissões online, um esquenta. Abre ali 5 minutos, se for possível, 10, 15 minutos antes, você abre o link ali, você já dispara pelo WhatsApp, pelo Telegram, pelas redes sociais, chama o povo para participar e já começa a comentar, olha, fulano está aqui, que bacana, tal. As pessoas gostam disso. As pessoas gostam de saber que elas estão sendo notadas. As pessoas gostam de saber que elas estão sendo citadas. E no final do culto, se possível, faça uma nova interação. A gente fez ali no Congresso Estadual de Casais um esquenta ali muito rápido, que a gente teve que fazer rápido ali. No final, fizemos mais uma interação. Isso é importante. Mas vamos partir agora para as células. As células estão funcionando como hoje? Muitas, na maioria, acredito que estão de forma online, pelo Zoom, pelo Meetings, pelo próprio WhatsApp, inúmeras ferramentas. Então, a gente precisa interagir com essas pessoas mais. Por quê? Quando nós estávamos de forma presencial apenas, eu tenho certeza que o líder, ele chega antes e ele sai por último. Normalmente é assim, né? Que o líder ele vai empurrando todo mundo para fora da casa, põe todo mundo para fora, ele tranca o portão da casa da pessoa e se despede, né? Normalmente é assim. Então, como é que você vai fazer? Precisa interagir, precisa conversar, olho no olho, ou seja, olho na câmera, para poder alcançar as pessoas. Mas você precisa, lá, a gente falou do público-alvo, interagir. Interagir, conversar, ligar, ouvir. Ouvir é extremamente importante. Hoje está todo mundo ouvindo, todo mundo me ouvindo. Mas a comunicação não é apenas isso. O líder, ele precisa ouvir mais do que falar. O líder, ele tem um momento dele falar. Eu brinco que o líder, ele tem um momento dele brilhar, que é a hora que ele fala. Mas o líder de verdade, ele ouve mais do que fala. Essa é a grande realidade. Então, a interação é mais você se colocar à disposição de ser um ouvido. Porque a partir do momento que a gente ouve, olha que interessante, a partir do momento que a gente ouve, a gente capta diversas mensagens, a gente observa sinais, a gente entende o comportamento, a gente descobre inúmeras coisas que estão acontecendo. Meu pai brincava que ele falava assim: quem fala demais dá bom dia para cavalo. E é uma grande verdade. Eu gosto muito de ouvir as pessoas. Quem me conhece de perto sabe que eu sou de falar pouco e sou de ouvir bastante. Eu amo ouvir as pessoas. E a partir do momento que eu ouço as pessoas, eu entendo um pouco mais as pessoas. Então, quando a gente ouve o bom líder, ele escuta bastante. O bom líder, ele escuta muito e fala pouco. E aí, no falar pouco, vem os bons conselhos.
Quando a gente escuta muito, quando a gente escuta bastante, a gente consegue ter maior clareza do Espírito Santo para poder lidar com as pessoas, para poder aconselhar bem as pessoas. Eu brinco, uma vez um casal estava... Aí vem um conto, né? E esse conto é verdade. Uma vez eles não eram um casal ainda, eram dois jovens da igreja, eles resolveram fazer 40 dias de oração porque eles gostariam de namorar. Nossa, eu achei aquilo lindo. Falei, meu Deus, é uma atitude louvável. Vão orar 40 dias para pedir a Deus a confirmação a respeito do namoro. E eles começaram a namorar. E aí eles me contaram isso. Depois, né, de um tempo, eles voltaram a me contar e eu já sabia da história. E aí eles falaram assim, Pastor Flávio, porque antes da gente namorar, nós oramos por 40 dias, antes de pegar na mão. Eu falei, poxa, isso é muito louvável, isso é para glorificar de pé, eu brinquei com eles. Nós pedimos para Deus nos confirmar o nosso namoro. Aí eu só falei assim, e o que Deus falou? Aí houve aquele silêncio. Deus não tinha falado nada. E não deu certo, não foi para frente. Por quê? Falaram durante 40 dias, mas não se propuseram a ouvir durante 40 dias. Olha que lição bacana. E foi o Espírito que me fez fazer aquela pergunta naquele momento. Porque eu não havia planejado perguntar nada para eles, mas perguntei, falei, e o que Deus falou? Eles falaram assim, Deus não falou nada. Eu falei, então vocês fizeram um sacrifício durante 40 dias, pedindo para Deus receber esse sacrifício para autorizar o namoro. Eu acho que foi isso, né? E aí eu falei, meu Deus, eu já falei demais, deixa eu sair daqui. Então, nós precisamos ouvir bastante. Quando nós ouvimos bastante, a gente toma decisões melhores, toma decisões mais sábias, mais direcionadas por Deus.